Então, nós estamos no evento 106, Yeshua ensina na sinagoga Cafarnaum, o último dia e a ressurreição. Nós estamos aí no Shabat, antes do dia das trombetas, tá? Engraçado que aqui tem um calendário bem interessante, que é muito, muito assim, emblemático para nós, né? Porque nós ainda não entramos no dia das trombetas, tá? 30º dia do 6º mês do ano 4027 depois da criação, isso é um sábado, 20 de setembro do ano 27. Então, aquilo que estava errado lá, que estava repetindo muito, era o ano, tá? Não é, porque esse número aqui estava aqui atrás. Então, eu já vou corrigindo isso aí, eu já corrigi, e estou corrigindo para mandar lá para o Michael para ficar tudo certo. Semana 31, dia 217. Então, Jesus está com 217 dias de ministério. Este ensino ocorre na sinagoga Cafarnaum, no Shabat, mas não é mencionado até o final do versículo 59. Então, vamos para João, né? Porque João, ele entra já nos dias finais do ministério de Jesus, né? João 6:25. Encontrando do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Rabi, quando vieste aqui? Vocês viram lá a sequência, né? Ele fez a multiplicação dos pães, atravessou o lago, né? Aí o pessoal ficou lá, depois, ele foi orar, né? Depois da multiplicação dos pães, o pessoal atravessou o lago, aí ele foi andando por sobre o mar, teve aquele visão que eles disseram que era um fantasma, ele acalmou a tempestade, entrou no barco, né? Aliás, não acalmou a tempestade, ele se aproxima e Pedro pensa que é um fantasma, e para saber se é com ele, se é ele manda andar sobre as águas, né? Da tempestade foi um evento que também já passou, que ele estava deitado no barco, mas esse ele andou sobre as águas e encontrou com eles, né? Então, depois disso, ele foi para Cafarnaum, né? Voltou, né? Foi para Cafarnaum, e aí nós estamos aqui nesse período. Bom, vamos lá. Yeshua respondendo e disse: em verdade vos digo que vocês estão procurando por mim, não porque vocês viram sinais, mas porque vocês comeram o pão e ficaram satisfeitos. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, que o Filho do Homem vos dará, porque a este Jeová o Pai selou. Então aqui, ele está aproveitando aqui o interesse deles em continuar usando de Jesus para se manter, né? Eles queriam até aclamá-lo como rei, para exortar eles a buscar um alimento superior, um alimento celestial. Disseram-lhe então: o que devemos fazer para colocar em prática as obras de Jeová? E Yeshua respondendo disse: esta é a obra de Jeová, que vocês creiam naquele que ele enviou. Disseram então: que sinal, pois, fazes tu para que vejamos e acreditemos? Que trabalho estás a fazer? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: deu-lhes pão do céu a comer. E Yeshua disse: eu vos digo a verdade. Moshe não vos deu pão do céu, mas meu Pai vos deu o pão verdadeiro do céu. Porque o pão de Jeová é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe: Senhor, dá-nos sempre este pão. Então, engraçado, né? Ele tinha feito a multiplicação dos pães, e aqui ele começa um assunto, né, baseado em comida, em alimento, né, falando sobre o pão que permanece para a vida eterna, né? Puxando o assunto do fato de eles ter vindo atrás dele. Então, alguém aqui tenta se justificar, né? Lembrando, né, como o assunto é pão aqui, eles falam: nossos pais comeram o maná do deserto, né? Mas ele tinha falado aqui, vocês têm que fazer a obra de Deus. O que é a obra de Deus? Crer naquele que enviou, né? Aí ele vai lá e argumenta, né? Que sinal, né? Sempre as pessoas pedem um sinal, né? Que estava diante de Jesus, fala assim: eu quero saber um sinal que você é o profeta. É engraçado isso, porque eles não conseguem olhar para o coração de Jesus e reconhecer Jesus pelo coração, pelo que ele é, mas sim por um sinal, né? Algumas pessoas têm a sensibilidade de enxergar o coração de Jesus ali naquilo que ele faz, naquilo que ele manifesta, de palavras, de obras e tudo. Mas esses querem um sinal, né? E nossos pais comeram maná no deserto, né, que é o assunto do pão. Aí ele fala: em verdade eu digo que Moisés não vos deu pão do céu, porque teve um episódio no deserto em que Moisés, né, orou ao Senhor e ele desceu um maná do deserto,
né? E o maná parece que é tipo uma geada, né, que acontecia nos dias frios, né? Mas meu pai vos deu o verdadeiro pão do céu. Quer dizer que o verdadeiro pão do céu é ele, né? Está fazendo esse comparativo do deserto, né? Porque Jeová é o pão de Jeová é aquele que desceu do céu, quer dizer, ele é o pão, né? E também ele já está aqui antecipando que ele vai ser o pão, porque ele também vai estar fazendo a ceia, né? Lá com os discípulos. Dá-nos sempre este pão. Bom, então, diante dessa reação aqui, ele vai fazer mais comentários aqui. Yeshua disse-lhes, eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca terá fome. Então, é para comer de uma vez para sempre, né? E quem acredita em mim nunca terá sede, né? Porque normalmente quando você come pão, dá sede, né? E ele está resolvendo aqui o problema ao mesmo tempo. Mas eu já disse que, embora você tenha me visto, não creiam, tá vendo? Eles olham para Jesus, mas não olham para o interior de Jesus, né? É como se você estivesse convivendo com seu patrão, né? Aí você não consegue saber como que é o coração do seu patrão. Você convive com ele todo dia, mas não sabe se ele é bom, se ele é mau, né? E aqui ele está falando, ó, vocês têm me visto, mas não creem, não conseguem me enxergar. Né? Tudo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim não lançarei fora. Então aqui eu estou me lembrando do dia que eu estava escovando os dentes, e eu perguntei para o Pai quem era Jesus. Porque eu tinha Deus como Pai pelo ensino que minha mãe me dava, né? De orar para o Pai do céu, desde criança, ajoelhar no pé da cama, né? Isso todos os pais, né? Pelo menos na minha época, faziam, né? Mesmo católicos, protestantes ou evangélicos, né? Sempre ensinaram as crianças a ajoelhar no pé da cama e falar para o Pai do céu. E um dia eu perguntei quem era Jesus. Então, o Pai estava me dando para Jesus, né? E o que vem a mim não lançarei fora. E eu usei muito esse versículo, irmãos. Todas as batalhas espirituais que eu venci foi usando esse versículo aqui. Satanás queria me arrancar da mão do Senhor e falava, ó, eu fui para Deus, para Jesus, porque o Pai me enviou, ele não vai me lançar fora. Então, né? Aí tinha uma menina lá em São Carlos que ela falou assim, eu tenho medo de Deus, né? Eu tenho medo de chegar na frente de Deus. Ela é até irmã de um amigo meu, também cristão, que já faleceu. Ela falou, não tenho medo de chegar na frente de Deus, não. Ué. Ele está dizendo que vai me lançar fora, se eu chegar impuro, na hora que eu chegar lá, ele vai me limpar. É a minha esperança, né? Porque eu sabia que eu não era puro, né? E que eu estava com um monte de problemas, né? Principalmente jovem, não, vivendo na universidade, né? Eu falei, não, ele não vai me lançar fora, ele vai me tratar. E a menina tinha medo de apresentar para Deus o que ela realmente ela era, né, por causa dos pecados que ela cometia, né? Isso na minha juventude, né? Porque eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas fazer a vontade que me enviou. Aí ele vai dizer qual que é a vontade que Deus deu para ele. É a vontade que o Pai me enviou, que tudo que ele me der, eu não perco nada, né? Mas eu ressuscito no último dia. Então aqui a tradução ficou mais em termos de objeto, né? Não sei porquê, eu acho que o Google também me traiu, eu não passei batido aqui. Por todo aquele, né? Aqui deveria ser aquele que ele me der, todo aquele que ele me der, eu não perca, mas eu ressuscito no último dia, porque as coisas não se ressuscitam, né, no último dia. Então é aquele, né? Então, mais uma coisa que eu quis usar o Google porque eu estava foi na pandemia que eu fiz essa tradução, e eu queria um caminho mais rápido, né, para não demorar muito, mas tive o meu prejuízo por isso, né. Os sonhos da Eren, o Google é o menos pior na tradução, mas eu já vi coisas que me deixam angustiado. Se não é o pastor João lá no sábado para me explicar direitinho, eu passo prova com as traduções que o Google faz, é horrível. Então, até quando vocês leem, for traduzir os sonhos da Eren, tomem cuidado, porque tem hora que o Google faz umas coisas que tem nada a ver. Aqui vamos ver aqui os comentários, né? Deuteronômio 18, 15, 19 é a referência do texto da declaração de Yeshua, uma das profecias mais importantes de todas as escrituras. Um profeta dentre vós, de vossos irmãos como eu, e Jeová, vosso Elohim, vos levantará. E a ele ouvireis, né? De acordo com tudo que você pediu a Jeová, seu Elohim, em Horebe, no dia da Assembleia, dizendo, não voltarei mais a ouvir a voz de Jeová, meu Elohim, nem deixe-me
ver este grande fogo para que não morra. Então o povo lá, quando Moisés subiu, no verso 16, começa no verso 15, 15 até 19, fizeram essas declarações aqui, porque tinha um fogo, e o povo se assombrou, e o monte estava ardendo e tremendo. E aí eles não queriam mais ver aquele fogo, e não mais queriam ouvir a voz, eles queriam um intermediário, que foi Moisés, E desde aquela época, até o dia que Jesus se manifestou, Israel passou por intermediários, mas agora era o próprio Deus falando, por meio de Jesus. E Jeová, ele me disse, eles farão bem no que disseram, o profeta vos levantarei do meio de seus irmãos como você, e porei minhas palavras em sua boca. E ele falará com eles tudo o que eu lhe ordenar. Mas quem não ouvir as minhas palavras que falam em meu nome, eu responsabilizarei e serei julgado de acordo com a sua obediência, e será, aqui é o serei não, será julgado de acordo com a sua obediência às palavras daquele profeta. Então isso aqui está em Deuteronômio. Então o que é interessante aqui também, irmãos, porque subiu alguns anciões junto com Moisés até o monte lá, e eles viram a semelhança de Deus. Só que o único que se aproximou de Deus face a face foi Moisés. Então havia um testemunho, que não era de um só, dado por Moisés e um grupo de pessoas. Se vocês for ler lá no Deuteronômio, no Êxodo, no evento do Monte Sinai, vocês vão ver que teve uma turma lá que viu Deus. Mas o restante do povo não quis, ficou com medo, entrou em pânico, Mais ou menos isso que eu acabei de falar aqui, que é a menina que falava para mim que não queria ir na presença de Deus, se sentia culpada, ficava apavorada. E eu falei, não, eu quero ir porque é lá que eu vou me limpar. Mais ou menos foi a mesma coisa, tá?